Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita, que através deles nós estamos juntos nesse estudo do livro Loucura e Obsessão. Antes, porém, é que vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre Maior, Francisco de Assis, aquele mentor maravilhoso da caridade e do amor, nessa oportunidade de nós estarmos aqui junto com esses mentores para que nós possamos juntos nesse grande aprendizado. O convite está para que você venha conhecer o nosso canal filantrópico, onde o objetivo é levar a vocês o conhecimento da doutrina e através do estudo, do comentário, não é verdade? Então hoje nós estamos Loucura e Obsessão, vídeo 7, capítulo 5. Anteriormente nós estávamos observando o drama de Carlos, aonde o Dr. Bezerra de Menezes encerra, momentaneamente, porque ele vai continuar o tratamento, uma explicação do lado psicológico e do lado espiritual. Foi maravilhoso, junto a Filomeno que está ali, no objetivo de conhecimento, de aprendizado no plano espiritual e trazer para nós esse aprendizado também. Nesse interim, havia praticamente naquele dia um último caso, em que um rapaz de mais ou menos 20 anos adentrou no local, trazia dentro de si assim uma expressão ao mesmo tempo confusa, de mágoa, porque como o Filomeno, ele é um espírito, ele vê tanto a parte matéria, nós não podemos deixar de entender isso, como o lado espiritual. Então, nesse momento, a análise dele ali era na parte espiritual. E ele observou que ele exteriorizava essa aflição. Estava ligada muito na sua intimidade. Isso chamou um pouquinho a atenção do nosso querido Filomeno, que foi assim um pouquinho aprofundar. Então ele verificou que dentro dos seus pensamentos desse rapaz que ali estava se apresentando, havia assim como se fosse um tornado, vamos dizer assim, tormentos de pensamentos, de pessoas, de imagens. Então ele estava realmente confuso, mas ele estava assim, ele entrou, começou a se preparar e chamou essa atenção desses personagens e também aquilo que de primeiro momento que Filomeno ele identificou, ele assemelhou a um caso do livro anterior que chama Bastidores da Obsessão. Lembrando sempre que cada pessoa tem a sua individualidade dentro de um contexto que pode parecer semelhante de um para com o outro. Isso ele deixou bem claro. Então, enquanto estava sendo essa preparação desse rapaz, que ele estava um pouco confuso para poder estar falando com a benfeitora, Filomeno aproveitou esses instantes para observar todo o trabalho que estava sendo feito naquela instituição de caridade e de amor. E dentro disso, ele vai nos relatar algo interessante, que é realmente o capítulo que está entrelaçado ao acontecimento de Lício, que nós vamos estar conversando sobre o caso desse rapaz de mais ou menos 20 anos, muito jovem. Ele entrelaça sobre a situação do que o nosso querido Filomeno vai nos trazer, que ele vai falar sobre sombras e dores do mundo, as sombras que estão ao redor e as dores que nós sofremos, que são os nossos grandes desafios. Então, a princípio, ele começa a observar que dentro daquela instituição há um trânsito intenso de entidades vinculadas àquele serviço de amor à caridade. E ele reparou também que operários é como se fosse assim um socorro fraterno e ágil a todos os ali presentes e principalmente o atendimento aos seus adversários, de alguns presentes. E esses adversários de alguns presentes, eles iam ao encontro de uma conversação, porque o objetivo deles ali era justamente buscar a renovação, buscar o entendimento, não só do que estava dos consulentes, como ele costuma dizer,
que são as pessoas que estão ali para ser atendidos, mas sim do que vinha junto com eles, que são os espíritos. Não importando o grau, vamos dizer assim, o grau vamos dizer assim, de maldade, o grau de atitude que cada um ali se faz presente, né, nesse momento. Não, o importante para eles era atender em nome do amor. Não importa, digamos assim, a maledicência, a maldade que estava presente naquelas criaturas, principalmente em prol a vingança, né? E é muito interessante que ele começou a observar que muitos espíritos que eram trazidos ali faziam parte. Ele colocou um nome, um predicativo assim até interessante. Ele falava que eles eram de cultos esdrúxulos. Olha isso que ele colocou, alguns espíritos que estavam ali presentes e que vinham junto com os seus consulentes, como ele fala, que são as pessoas que iam ser assistidas. Eles pertenciam a esses cultos que estavam em regiões, gente, ao redor do nosso planeta, ao redor da Terra. E que esses espíritos mantinham essa interligação tanto com o encarnado, porque a gente já sabe, estudando a doutrina espírita, que quando nós dormimos, o nosso espírito vai aonde a gente tem afinidade. A gente vai onde a gente gosta. Não é verdade? Então ele percebeu que havia pessoas encarnadas que, ao se deslocar do corpo físico através daquele fiozinho, eles iam lá, muitos iam buscar mais conhecimentos. Olha só que interessante. E trocavam ideias com os próprios espíritos que ali estavam. E alguns estavam ali, digamos assim, em treinamento para processos de vingança. Olha como é esse mundo espiritual que ele nos traz, né? Então ele coloca assim, que dentro desse contexto, ele em um certo período, ele foi visitar alguns lugares junto ao o nosso querido, junto com a assistência de Dr. Bezerra de Menezes, para um conhecimento de como funciona. E ele ficou assim, ele traz para nós neste momento, assim que estarrecedor, porque ele diz assim, que nessa visita que ele fez junto ao, vamos dizer assim, com a permissão e junto com o Dr. Bezerra, ele reparou que nesses lugares o vampirismo é desenfreado. Então ele diz que através do fenômeno da ideoplastia, a ideoplastia nada mais é que é o fenômeno da faculdade do pensamento exercer ação sobre a matéria, através do que ele diz da telementalização e a hipnose de encarnados e desencarnados. Ele diz que ali era realmente como se fosse um comércio, olha só gente, um comércio de ideias, de trocas, para que eles pudessem ter o único objetivo, naquele momento, o processo de vingança. Então ali eram pessoas ali que eram treinadas para que isso ali acontecia. E além desse local que ele está nos colocando, que são esses circunvizinhos do planeta, há um outro local que ele também foi fazer uma visita e ele ficou extremamente, digamos assim, surpreso. Porque o que ele falou que ali estagiavam, tá? Estagiavam espíritos ligados à arte. Quando a gente fala arte, gente, não é só arte cênica, arte de pintura. O que eu estou fazendo aqui é uma arte. A arte de transmitir, de se comunicar, de um estudo de um livro. É uma arte, não deixa de ser. Então a gente às vezes fica muito limitado no conceito arte, mas ele diz no que nós podemos influenciar nas pessoas. A arte, ela influencia a música, no comportamental, nos pensamentos, nas atitudes, a pintura. Os influenciadores digitais, quantas coisas eles influenciam. Então era esse sentido que ele estava dizendo. E o que acontecia? Nesse momento eles coagiram, né? Eles faziam por coação as pessoas que estavam ligadas às drogas alucinadas.
sutilmente eles a envolviam, porque já tinha uma predisposição para buscar a droga. E nesse momento em que estavam nessa alucinação total, eles eram trazidos de uma maneira perniciosa, ou seja, maldosa, maligna, para que eles pudessem ser influenciados e trazer essas influências para o nosso planeta, para a Terra, principalmente em todos os cantos. Então, para onde essas pessoas podiam se influenciar? Na própria religião, doutrina, seita, música, games, aquilo que eu acabei de falar, os internautas, quantos influenciadores estão ainda aí na internet. Alguns trazem coisas positivas, mas nós precisamos tomar cuidado com os conteúdos, né? Ele falou realmente que isso já estava, e o foco principal, jovens. Era os jovens o foco principal. Por que os jovens? Porque quando os jovens é o futuro. É o futuro. Então, dali eles poderiam o quê? Manipular. E nesse período, o jovem, principalmente que está naquela liberdade da adolescência, o mundo, eu vou descobrir o mundo, eu sou, eu faço, eu aconteço, eles são muito mais fáceis do que de manipulação. E principalmente esses que faziam parte à frente desse tipo de arte, a música, a própria pintura, artes plásticas, os influenciadores, como nós falamos, né? Como eu estou aqui, trazendo a doutrina, não deixa de ser uma influência até vocês, mas tem influências e influências. Traziam os jovens para o lado degradante da vida. E hoje nós temos, infelizmente, muitas situações onde a música foi totalmente virada em seus valores, a arte, os influenciadores da internet e por aí vai. Então, eles têm um trabalho nessas como circunvizinhos do nosso planeta para justamente trazer a discórdia e as trevas. Por isso que esses livros são maravilhosos, que nos dão o quê? Um alerta para que nós possamos ficar sempre observando. E aí ele coloca que isso daqui eu não vou deixar de ler, porque eu achei muito interessante o que o nosso querido Filomeno colocou. Ele disse, isso era para refletir, campeões do cinismo sempre na vanguarda da corrupção. A corrupção, gente, não é só a parte política. Muitas vezes nós também somos corruptos. É para refletir. Olha só. Da insensibilidade para com os valores éticos da vida. Frequentadores assíduos desses lugares para a renovação das experiências sórdidas, moral e justiça, eles menosprezam através da técnica da ironia. Isso não vamos entrar em polêmica, mas é para refletir não só no nosso país que acontece isso, mas no mundo inteiro. Olha quanto se precisa para nós chegarmos no mundo de regeneração. E ele coloca a vaidade extrema. É a luta em que se tem em igualdade, mas às vezes nós esquecemos o que é direito, o que é igualdade, o que é liberdade com libertinagem. E eles influenciam muito a parte da libertinagem. Então hoje nós vemos assim a vaidade em extremos, quantas pessoas acabam se transformando a sua própria personalidade, o seu próprio eu em pró à vaidade. E a vaidade nos leva à loucura, ao poder excessivo, à radicalização e tantas outras situações, gente, esse livro está colocando, né? E o que ele faz diante de todas essas dores e sombras do mundo que estão aí? E falamos dores porque há consequências, e consequências dolorosas dessas criaturas que são treinadas justamente para poder, digamos assim, trazer as trevas por alguma vingança. Isso é algo assim de nós refletirmos
porque essas criaturas que estão nessas circunvizinhos do planeta Terra, eles não querem atingir eles querem atingir o todo. E às vezes utilizam de para influenciar. O famoso ditado antigo de uma laranja podre acaba, né, apodrecendo uma dúzia. Então, ele observa diante de tudo isso que naquele lugar onde ele estava estagiando junto com o Dr. Bezerra de Menezes, estava um grupo dedicado ao bem. Porque ali assim, desfilavam seres macerados pela dor, ou seja, espremidos pela dor, tanto aquele que quer a vingança como aquele que está recebendo essa vingança. Então, para eles, todos eram atendidos em variáveis situações. E algumas situações ele cita: espíritos escravizados por outros espíritos, entidades que se criam e são geradas apenas para o mal. O que ele faz naquele momento? Ele diz: eles, com seu trabalho de amor e caridade, ele observa que alguns eles têm a predisposição para uma renovação. E outros precisam ser trabalhados a sua boa vontade para realmente cumprir. Mas ele coloca uma frase que eu achei maravilhosa. Ele diz: todos num processo de crescimento vagaroso, porém estável e eficiente. Então, aquele é o trabalho de todos aqueles espíritos que ali estão naquela casa em prol amor, a caridade, de uma maneira onde há toda a religiosidade afro-brasileira, né? Então, ele coloca algo assim que é interessante, Filomeno, que ele diz que aparentemente, diante de todas aquilo que ele observou, o mal, ele sente assim aparentemente uma vitória, né? Porque eles ficam se tateando nas sombras e aproveitando aqueles que também estão nas sombras por uma desilusão, por uma frustração, por uma situação, ou muitas vezes pela desistência da própria vida. Mas o que ele diz o que ele observa nessas criaturas, que eles têm mais instinto do que inteligência. Eles usam mais o instinto do que a inteligência. E eles têm mais o instinto do que a inteligência. Outra coisa que eles usam muito mais a sensação do que a emoção. E agora o que ele coloca, que eu achei bacana, que dessas observações dele, que dos que sentem-se atraídos para a verdade, eles se sentem saturados desses prazeres aonde a matéria está em primeiro plano. Então ele diz: as amarguras, os desencantos das frustrações muitas vezes desperta a busca. O que eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Então ele coloca que essas criaturas que estão nessa busca do seu papel no mundo é como se eles estivessem saindo de um estreito túnel dos interesses, guiado pela luz da descoberta para um novo dia de amor e de esperança para si. Olha que interessante, né? E ele coloca dentro desse comentário que aquele rapaz que ali estava se preparando para conversar com a benfeitora, vai se manifestar através do médium antenor, ele estava buscando o seu lugar ao sol. E ele estava buscando uma felicidade, ele estava buscando que dentro dele, ele estava num conflito íntimo muito grande. E ele precisava, para poder tentar buscar pelo menos um equilíbrio, trazer tudo aquilo que estava dentro dele para fora. E foi nesse instante que ele se coloca diante da benfeitora. E eu vou fazer, gente, a leitura, porque como é uma pessoa que está se colocando os seus sentimentos, as suas emoções, a sua consciência, trazendo de dentro para fora, nós precisamos estar numa leitura para que esse entendimento seja melhor. Ele diz: sou uma alma em frangalhos. Se continua nesta marcha, nesta dubiedade de comportamento, vivendo duas formas de ser, enlouquecerei. E se é que já não me encontro transpondo o portal do desvario. Há momentos em que não tenho discernimento para saber o que é certo ou o que se encontra errado.
O que devo ou não fazer? A escala de valores está confusa na minha mente. Em grave transtorno de avaliação, eu venho pedir ajuda, diz o rapaz. E ele continua. Filomeno, ele notou um intervalo assim, que a pessoa ficou como se assim, saiu no susto essas palavras. Mas ele começou a observar que a assistência fluídica já estava iniciando, envolvendo o rapaz para a retirada. Ele coloca aqui dos agentes contristadores, ou seja, aquelas pessoas sofredoras que estavam ao redor do rapaz, porque nós sabemos que nós somos um imã. Nós atraímos energias de acordo com aquilo que nós estamos pensando e sentindo. E ele começa a observar que já está sendo esse trabalho. A bondosa mentora, através do médium, ela continua como se fosse um sorriso gentil, transmitindo através das suas energias confiança para que ele pudesse continuar. E ele continuou. Será que eu sou um espírito feminino domiciliado num corpo masculino? Toda a minha vida até aqui é um permanente delírio. A minha psicologia difere da minha fisiologia. Minhas aspirações entram em choque com a minha forma. Desde criança eu preferia que me chamassem Lícia, Alício, que é o meu nome. A última forma me chocava, enquanto a primeira me produzia, ele coloca a palavra deleite, ou seja, satisfação, que é a de de Lícia e não de Lício. Ao espelho despido, sempre me estranhei, passando a detestar o que eu apresentava sem sentir, anelando pelo que experimentava emocionalmente. Sem possuir, as formas do corpo produziam-me estranheza. Olha, gente, foi porém na puberdade que os meus sofrimentos se agravaram. Na escola, no lar, em toda parte eu era uma pessoa dupla e a real era interior, enquanto que a aparente era a visível. Todas as minhas recordações estão assinaladas por referências femininas e os meus interesses sempre giraram nessa órbita. Eu tive um pequeno probleminha aqui na tela, eu vou repetir. Todas as minhas recordações estão assinaladas por referências femininas e os meus interesses sempre giraram nessa órbita. A inocência não me deixava entender a variedade de sentimentos. Essa dicotomia, ou seja, esse meio a isso, meio aquilo, comportamental, deixavam totalmente fora do eixo, digamos assim. Ainda não me assaltavam preferências físicas, já que tudo acontecia num plano ideal, platônico, se posso dizer, sem outros comuns ingredientes humanos, ou seja, tudo passava-se na sua mente, nada em atitude referente disso. Nesse momento, Filomeno repara que o jovem, a sua mente passa personagens, lembranças que foram se corporificando. Nós sabemos que o pensamento nada mais é do que matéria em movimento. Então ele foi observando pessoas, ele foi observando que alguma coisa estava em confusão dentro da sua mente. É como se fossem imagens que estavam se corporificando, ele estava observando. Mas a nossa querida benfeitora, observando e vendo aquela situação, ela começou a conversar com ele narrativas de palavras de estímulo, de calmaria, para que ele pudesse continuar. Ele respirou profundamente e continuou. Quando eu contava 10 anos, recordo-me bem como se estivesse a acontecer novamente. Então, ele vai comentar esse novo caso e nós vamos estar conversando sobre o que aconteceu com o nosso querido Lício no nosso próximo encontro. Por ora, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Deus, a Jesus por estarmos juntos. Um beijo no coração e até a continuação desse capítulo. Que assim seja, queridos. Uma excelente semana, queridos e queridas. E que possamos estar juntos no nosso próximo vídeo. Que Jesus nos abençoe.